Maior que tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, pensando em mim, foi maior, maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Você sabe que Deus, Ele está pronto para agir na sua vida. E o hino que nós vamos cantar agora em pé, todos, fala desse Deus que nos molda não no modelo do mundo, que muitos esperam ter, mas nos molda no modelo que Ele quer que sejamos para estar com Ele no céu. Vamos louvar juntos.
Vamos juntos? Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem somos nós nas mãos desse Deus? Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Se entregue agora nas mãos desse Deus. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Esse Deus quer agir a cada dia na sua vida, mas você precisa permitir. Feche os seus olhos e cante e faça essa entrega agora. Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim, Senhor. Louve. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Só a igreja. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Amado e bondoso Deus que estás nos céus, nosso oleiro, quebra nesse momento nosso coração duro, transforma-nos, para que possamos ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Esteja agora com Rafael, ilumina-o, para que possa falar aquilo que é da Sua vontade e que venha de encontro com as nossas necessidades. É isso que pedimos, ó Deus, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.
Bom dia, bom dia. Feliz sábado, amigos, irmãos. É um privilégio realmente de estar aqui. Primeiro de estar aqui na igreja, né, pra gente louvar a Deus juntos. E acredito que Deus está feliz em ver cada um de vocês, cada um de nós aqui louvando o nome dele. O nosso tema de hoje é alguma coisa que eu tenho sentido no meu coração, mais vontade de aprender. E eu tenho sentido Deus me pedindo para aprender mais e compartilhar com algumas pessoas em torno de mim. Então eu recebi o convite para trazer e apresentar para todos nós aqui, para a gente poder estudar juntos. E antes de mais nada, queria fazer uma breve oração, mais uma vez. Senhor Deus, nosso amado Pai, o Senhor é poderoso, é o Criador de tudo, dono de tudo. E, Senhor, mesmo com o nosso pequeno tamanho, com a nossa pequena importância, o Senhor coloca coisas nas nossas mãos e nos deu a oportunidade de estar aqui hoje e estudarmos juntos, e que o seu Santo Espírito, Deus, possa nos iluminar, abrir o nosso entendimento, que nada que seja falado aqui venha dos meus pensamentos, mas sim o que o Senhor quer que a gente leve hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, todo mês que tem 5 sábados aqui na igreja, esse 5º sábado, o tema dele é mordomia. Pelo menos foi isso que eu fui explicado, né? Então, sempre que tiver um 5º sábado, esse é o tema. E hoje, eu queria apresentar esse tema com um foco bem especial. Quando a gente fala de mordomia, é simplesmente administrar as coisas que são de Deus, que Ele coloca nas nossas mãos, né? E é muito comum a gente apresentar isso como os 4 T's. Deixa eu ver, pode colocar na apresentação? Obrigado. São os 4 T's que a gente costuma tratar em mordomia. É o tempo, templo, tesouro e talento. O nosso tesouro é realmente a parte financeira, e o talento, as coisas, os dons que Deus deu e coloca nas nossas mãos. Então eu quero ir bem para o inicinho da Bíblia. Se vocês quiserem abrir em Gênesis 2:15, fácil de encontrar, bem no inicinho. Quem tiver sem a Bíblia, tem aqui na tela também. Gênesis 2:15 diz: Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. Isso daqui é interessante, que a gente passa pela história de Adão e Eva, só foca na fruta, né? No fruto que eles comeram. Mas na criação, Deus colocou o homem no Éden para cultivar e guardar. Então Deus colocou ele lá para administrar a criação de Deus. E isso serve para a gente também. Preguiça não vem de Deus, não. Se você está em idade de trabalhar, trabalhe sério. Se você não está em idade de trabalhar, está em idade escolar, estuda para valer. É isso que é o conselho divino. E enquanto Adão e Eva cuidavam dos animais, era o que eles tinham. Eles nomeavam os animais, mexiam com as plantas, cuidavam dos bichos. Hoje em dia, as coisas vão mudando de figura, né? O nosso mundo é muito diferente do mundo do Éden que Deus criou. E hoje a gente não tem aquele jardim maravilhoso para cuidar, mas a gente tem aqui Marietinha, Atlanta, tem a nossa casa, os lugares que a gente mora e as pessoas que a gente entra em contato, né? E os recursos divinos, os tipos de recursos são os mesmos. Mudou essa cara do Éden para o que a gente tem hoje, mas a gente continua tendo esses 4 tipos de recursos. Por exemplo, se você for para o Antigo Testamento, as pessoas elas dizimavam e ofertavam com o fruto do trabalho delas, com ali os animais, as plantas, um trocava arroz, feijão. Hoje a gente faz trocas com moeda, né? Exceto o Eric, que troca com ovos e galinhas e plantações dele. Ele é o nosso agricultor. Então eu quero fazer uma primeira reflexão aqui. Eu quero te perguntar, não precisa falar para ninguém, mas pensa, olha para dentro de si mesmo e pensa com bastante sinceridade. O que você tem feito com o que Deus coloca nas suas mãos? Deus te deu aí tempo, seu corpo,
seus talentos, e o que você tem feito com isso? Você pode olhar aí o seu aplicativo no iPhone, pelo menos, não olha agora não, porque senão seu amigo do lado vai ver, tá? Eu não vou abrir o meu aqui e mostrar, mas se você jogar tudo para a esquerda, você vai ver o tempo que você gastou no seu telefone na semana e no dia. Faz isso só quando você chegar em casa, estiver trancado no banheiro, ninguém puder ver, tá? Que a gente passa vergonha geralmente quando abre esse. Mas, e se você tem uma voz bonita, você está fazendo o quê? Você está cantando no chuveiro? Só no chuveiro? Se você tem outro talento, talvez você tenha o talento de falar, ou você sabe que você pode desenvolver esse talento mais. E eu acho que tem muita gente aqui na igreja que tem essa capacidade. Outro dia a gente teve um estudo bíblico, a Nathalie e o Pedro conduziram, e foi excelente. Então, assim, eles já podem estar escalados para o mês que vem, e eles que vão falar aqui. Outras pessoas também, sabe? Talvez a Sara, talvez você pode usar o seu talento para falar, os meninos ali, a gangue ali do canto, né? Cauã, o Israel Júnior ali, vocês estão convidados a usar todos esses talentos. Então, como eu disse, o propósito hoje eu quero dar um foco bem específico para a mordomia. Não entendam como teologia da prosperidade, também não entendam como eu estou aqui só pedindo para divida o seu dinheiro com a igreja, divida o seu dinheiro com o irmão. É um aspecto de usar os ensinamentos bíblicos aplicado na mordomia, mais específico no seu tesouro. A Bíblia traz muitos conselhos. Se você não tem nada para fazer, se você está bored, chegou em casa depois da aula, você não está fazendo nada, você quer ser mais inteligente, abre Provérbios. Tem 31 capítulos. Se você ler os 31 capítulos, um por dia no mês, em um mês você vai ficar 31 vezes mais inteligente, mais sábio. Então, muitos desses conselhos, eles são sobre finanças. Na realidade, 2.500 versos falam sobre finanças na Bíblia. Eles ensinam como a gente pode gerenciar esses recursos financeiros que Deus coloca na nossa mão. Em lugar nenhum na Bíblia, ela trata o dinheiro como um mal, né? Ela trata o amor ao dinheiro. Colocar o dinheiro acima de outras coisas, esse é um problema. Mas em muitas ocasiões, Deus usou pessoas com dinheiro, Deus usou recursos financeiros para abençoar o povo de Deus ou abençoar a obra que estava sendo conduzida. Nicodemos, por exemplo, ele era um homem de posses, ele tinha influência e ele usou esses recursos, esses dons, para alcançar as pessoas e ajudar a suportar ali, dar um apoio para a igreja que estava se formando. E esse é o foco de hoje. Vamos olhar princípios bíblicos que são usados para administrar o nosso tesouro. Se você tem pouco, muito, não importa. Se você ganha só uma mesada, tudo isso pode ser aplicado. E se você está fazendo um trabalho fenomenal, também serve, a gente sempre pode melhorar. Quero saber, quem gosta de dinheiro? Eu estou vendo mão abaixada, se vocês não gostam, pode me dar, tá? Eu gosto. Mas não vou amar e colocar ele acima de nada. Então, Deus deixa tantos conselhos sobre finanças, porque Ele quer que a gente saiba administrar isso bem, para a gente poder ser bênção na vida de outras pessoas também. Quando a gente está no avião, o que é que a aeromoça diz lá? Aquela coisa que ninguém presta atenção, todo mundo já decorou, mas eu acho que se tiver uma pane, ninguém vai saber fazer. Eu, pelo menos, não vou saber fazer, não. Mas fala lá que máscaras de oxigênio cairão à sua frente, e o que você faz? Exato, colocam você primeiro, o Gilvan, que trabalha na American Airlines ali, de aeromoço, né, Gilvan? A gente cuida da gente e depois ajuda a pessoa ao lado. Mesma coisa, se você quiser ser um salva-vidas, você vai fazer aula de natação, você vai aprender a nadar para depois você poder ajudar as pessoas. Senão vão ser dois afogando e não vai resolver nada, né? Mesma coisa na nossa vida, para administrar bem os recursos de Deus e transformar em bênçãos, a gente tem que começar o nosso para casa, a gente tem que começar esse dever de casa realmente olhando para as nossas finanças, olhando para o básico ali. E tentando sempre olhar a Bíblia e trazer o que é da Bíblia para o nosso tempo. Tem tanto influencer, picareta ou gente vendendo sonhos no Instagram, TikTok. Tempo atrás saiu um hack de dinheiro infinito. Você vai na boca do caixa, deposita um cheque, deposita um envelope vazio, como se fosse um depósito, e retira aquele valor pendente.
e estava bombando no TikTok. O ministério aqui do Tesouro teve que começar a fazer campanhas ensinando as pessoas que isso era crime. E depois o banco vai atrás de você e ele vai pegar esse dinheiro. Isso vai ter que pagar de alguma forma. Mas quem tirou foi lá e gastou o dinheiro. Agora você está no sal, né? Então, a gente tem que procurar sempre a fonte de verdade. É por isso que Deus deixa tanto conselho assim na Bíblia, num assunto que é tão importante. Se você, uma perguntinha simples, mais uma reflexãozinha. Se você fosse, vamos supor que você é o gerente financeiro da empresa Você Limitada. Você cuida das finanças da sua casa, da sua família. Pensa bem que você é esse gerente. Agora muda o seu papel, coloca o sapato do CEO dessa empresa. Você se demitiria, você demitiria esse gestor financeiro, você daria um bônus. Como que você ia tratar esse gestor? Baseado em como você trata as suas finanças. Não precisa falar, né, a resposta. Espero que todo mundo esteja super bem e que está pronto para receber um bônus. Não vale também falar que vai dar bônus, gastar tudo só para, né? Mas então, pensando nisso, vamos colocar aqui alguns conceitos financeiros bíblicos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Antes de mais nada, você pode colocar em Salmo 24, 1. Salmo 24. Salmo 24, 1. Se você não tiver na Bíblia, pode acompanhar aqui na tela também. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Mais um aqui, na sequência. Tem vários textos, eu coloquei, vai ter tudo na tela, se tiver, para a gente não perder tanto tempo. Mas podem ir procurando, e se quiser grifar na sua Bíblia, fica à vontade. Próximo, Deuteronômio 8, 17 e 18. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembrem do Senhor, nosso Deus, pois é Ele quem lhes dá a força para poderem conseguir riquezas. Vocês estão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio do juramento com os nossos antepassados. Isso daqui já era Moisés explicando para o povo de Israel que Deus dava tudo, Ele era responsável por tudo. Por tudo que vem às nossas mãos. Tudo que a gente tem pertence a Deus. Ele é o dono de tudo, Ele criou tudo. E então, desse tudo que Ele tem e que Ele coloca nas nossas mãos, um pouco, para a gente administrar, Ele pede que a gente tire dízimos e ofertas. Esse é o primeiro passo nas nossas finanças pessoais. Se você for para Número 18, 21, o Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Alguns versos para frente. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Então, primeiro aqui, falando dos dízimos, segundo das ofertas. O que acontecia? Tinham as 12 tribos de Israel. Dízimo é uma coisa antes disso, tá? Mas em Israel tinham 12 tribos, 11 delas trabalhavam normal, cuidavam de plantações, de animais e tudo, e os levitas, eles cuidavam das coisas de Deus, eles eram sacerdotes, cuidavam da Arca da Aliança. E aí, como que esse pessoal vai cuidar das coisas de Deus? E o que eles vão comer se eles não estão plantando? Eles estão em desvantagem. Então, todas as outras 11 tribos sustentavam eles. Todo mundo dava 10%, para eles terem o que comer, para eles terem o que sustentar. E ainda assim eles tiravam dízimos e ofertas. E a mesma coisa, Deus pede para a gente. Que a gente tire esses 10%. Na Igreja Adventista, pelo menos, é muito bem aceito. O nosso manual fala isso, né, bem claro, que 10% é o valor do dízimo, não é o que o seu coração mandar para dízimo. Essa é uma parte que você devolve para Deus do que Ele te deu. E a oferta, ela é uma coisa que envolve gratidão. Aí sim, você pode escutar o seu coração, o que você quer,
fortalecer aí esse vínculo com Deus e seja generoso. Deus deu Cristo, o Filho dele, como oferta em sacrifício para a gente. E no nosso dia a dia, a gente não tem mais cordeirinho, como na Bíblia antigamente, mas a gente tem o nosso salário. Então é desse valor aí que a gente vai colocar um percentual e oferecer como oferta. Uma coisa que é muito comum é que a gente dê uma oferta. Hoje, vamos dizer, o Israel me diz que tem um projeto aqui na igreja de pintar as paredes. Aí eu vou lá e vou dar $1.000 hoje. E depois passam 6 meses e eu não dou nada. Aí eu dou $5 para a criança na hora da historinha das crianças. Aí daqui 2 anos eu participo de outra coisa. Tudo bem, é excelente a gente ajudar. E tudo bem a gente mandar dinheiro para o Brasil, se a gente tem uma igreja lá, que a gente cresceu e a gente quer poder ajudar, o dólar vai longe lá, né? Tudo bem, não tem problema, é ótimo. Mas a oferta ela tem que ser muito intencional e ela tem que ser muito bem planejada. Então, se você quer ajudar a sua igreja em casa, lá onde você nasceu, coloca um pacto de amor e faz uma porcentagem. Outra parte, coloca aqui na igreja onde você vem, onde você comunga, para as suas crianças terem uma estrutura boa, para a gente ter programas bons. E é interessante colocar esse valor que seja uma porcentagem, que não seja tipo, hoje eu estou generoso, vou dar 50. Ah, como eu disse, Israel pediu aqui para o não sei o que projeto da igreja. Eu vou lá e dou mais. Você colocar uma porcentagem te limita de, às vezes, dar mais do que você estava planejando, mas também te faz dar um valor ali que você não esqueça que você tem esse compromisso com Deus, de gratidão. Imagina assim, as nossas ofertas, principalmente, Deus é o dono de tudo. É como se você tivesse um pai muito rico, que pode comprar qualquer coisa, e ele te dá uma mesada. E dessa mesada que ele te dá, você pega um pedacinho e compra o presente para o seu pai no dia do aniversário dele. Ele poderia ter comprado, ele te deu o dinheiro todo. Mas esse gesto que é o importante. Deus quer que a gente mostre essa gratidão, que a gente mostre essa capacidade de confiar nele. E esse amor, é um ato de amor, realmente. Então, primeira coisa, quando a gente recebe o nosso dinheiro na conta, a gente tira os nossos dízimos, tira as nossas ofertas. É o básico. Daí para frente a gente começa o paracasinha no que é mais técnico um pouquinho. Primeiro de tudo, faça um orçamento. Lucas 14, 28 a 30. O nosso primeiro passo aqui depois de ofertas. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se você não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Na minha terra a gente fala bocó. É um bocó, começou a construir e não conseguiu terminar o plano dele. Aqui é um princípio bíblico. A gente tem que começar, antes do nosso mês começar, nós estamos chegando no fim do mês, semana que vem vira, a gente já pode chegar em casa e esse fim de semana fazer isso, fazer um orçamento. Olha para as suas finanças, olha quanto de dinheiro você costuma entrar na sua conta e vê ali o que vai para onde. Você tem que carimbar cada notinha, cada centavinho que entra, você tem que falar para o seu dinheiro onde ele tem que ir, senão ele vai desaparecer, ele vai correr para todo lado. Esse orçamento ele tem que ser no papel, no aplicativo. Tem muito aplicativo por aí que você pode fazer o seu orçamento. É muito fácil. Você coloca, linka com o seu banco e rapidinho você tem tudo pronto. Porque muitas vezes o que acontece é a gente não se planeja, a gente não se comporta com o nosso dinheiro. E para ser sincero, assim, para ser talvez muito grosso, a gente é incompetente com o nosso dinheiro. Quantas vezes a gente chega e tem muito dia, tem muito mês no fim do meu dinheiro? O seu dinheiro acaba muito antes. A gente, depois de fazer um péssimo trabalho, muitas vezes vira para Deus e fala, Deus, estou precisando, Deus, me ajuda, me dá mais.
é igual uma criança que não sabe se comportar. Você coloca uma coisa na mão da criança, ela gasta, faz uma bagunça, depois vira para você e fala: papai, me dá mais. E a gente se comporta assim algumas vezes, quando a gente não trata bem o nosso dinheiro ou o que Deus colocou na nossa mão, como recursos. E aqui, uma ferramentinha muito simples que a gente pode usar nessa questão do orçamento. Muitas pessoas ficam em dúvida: como que eu aloco esse dinheiro meu? Essa regra é muito básica. Algumas pessoas chamam de 50, 30, 20. Outros podem chamar de 3F. O primeiro F são os fundamentos. Isso daqui são coisas fundamentais para a sua sobrevivência. Pensa aqui, ó, a sua roupa, seu uniforme de trabalho, a comida que você precisa ter em casa, senão você não sobrevive, a energia da sua casa, sua moradia, tudo isso. Esse é o básico, fundamento. 50% da sua renda deve ir para esse tipo de coisa, para sustentar a sua vida. Os outros 30% são o fun. Eu pensei em traduzir o F para o português, igual eu fiz com os outros, mas não deu muito certo. As únicas palavras que vieram na minha cabeça foi festa ou farra. Aí eu pensei, vai chegar a gente semana que vem e vai falar assim: eu escutei lá na igreja, quero ir para a farra, fui para a balada, tomei uma gasolina lá, 30% da minha renda foi com bobeira. Então, fun, vamos colocar entretenimento. Isso daqui você vai gastar com tudo que você se interessa. Você gosta de jogo de videogame? Tá lá. Você quer sair para restaurante, para comer, jantar romântico? Sai do fun. E o que mais você quiser fazer? Uma aula de inglês, uma aula de espanhol, sei lá. Tudo sai desses 30%. E por último, um que é bem difícil, muitas pessoas passam batido, é o futuro. A gente vive, muitas vezes, não é nem olhando para amanhã, a gente está olhando para ontem. Você olha para a sua fatura do cartão de crédito e fala: meu Deus, como que... Às vezes eu olho lá para a minha continha lá, e, né, Giovana, a gente senta lá e fala assim: como que 10 mais 20 mais 30 mais 5 deu 900? Faz a nossa conta lá e eu não sei como que número adiciona tão rápido. Mas a gente tem que pensar no nosso futuro. E um jeito de pensar no futuro é: tira o dinheiro do seu futuro antes de qualquer outra coisa. O dinheiro pingou na sua conta, claro, dízimos, ofertas, desse montante que sobrou, que é o seu, coloca um pouquinho na sua aposentadoria. Você não precisa ser legal, você não precisa nem morar nos Estados Unidos para poder investir aqui. Você pode criar uma carteira de investimentos, é de graça. E tem muita gente que pode te ajudar. Se você tiver dúvida, eu posso te dar a recomendação do que eu gosto. Mas se o dinheiro caiu na sua conta, faz ser automático. Não pensa nisso, tem que ser boring. E, mais uma vez, os Instagrammers lá, que entra no não sei que coin, todo dia tem uma moeda nova lá, e todo dia tem um golpe novo, coisa que paga 10% ao mês, isso não existe. Não existe Se isso existisse, eu soubesse, eu ia ficar calado. Eu ia botar meu dinheiro todo lá e eu ia ganhar dinheiro sozinho. Para ser muito. Não existe, gente. Um dos investimentos que mais rendeu na história do mundo foi a Bolsa de Valores americana. Se você quiser comprar fundos de investimento, essa é uma ótima maneira. Coloca então ali 15%, geralmente é a medida que sugerem para você aposentar com o mesmo nível de vida que você viveu. Durante sua vida, você viveu ganhando X, para você viver no mesmo patamar, sua aposentadoria é bom você colocar 15%. Os outros 5 ou os outros 10, se você quiser, usa para salvar para uma viagem, para ir para a praia em junho, julho, né? Não sei que dia que é. Ou então para fazer um upgrade no seu carro e pagar cash por ele, vai lá, escreve um cheque e fica livre daquilo com o dinheiro que você juntou. Então, faça um orçamento. É muito importante que você diga ao seu dinheiro para onde ele tem que ir. E o segundo ponto aqui, uma coisa que é common sense, né? Como diz common sense? Senso comum. Mas senso comum, às vezes, parece uma coisa que não é muito comum. É uma coisa que está em raridade, está em falta, muitas vezes. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Aqui, Deus está deixando para a gente uma dica que quando você pega dinheiro emprestado, você está se tornando escravo de alguém. E talvez você não pode enxergar dessa maneira. O cartão de crédito é um dos
produtos mais bem marketeados, mais bem feita a propaganda, porque os bancos e as empresas de cartão de crédito, elas sabem que isso mexe com o seu psicológico. Quando você vai na fila do lanche e paga com uma nota, você sente uma dor. E isso é uma coisa psicológica. Quando você passa o cartão, eles já estudaram muito. E você não sente esse mecanismo, o seu cérebro não pega isso. Então você paga o seu, você paga do colega de trás, vai embora. Por exemplo, pensa na última vez que você abasteceu o seu carro. Quanto que foi que custou para encher o tanque? Eu não sei falar o meu, para ser bem sincero. Eu bati meu cartão, eu sei que tem uma média ali, sei lá, $30, e eu vou por ali. Então, isso são coisas para a gente pensar. Pegar emprestado, seja de parentes. Poxa, minha avó ela é muito gente boa. Meu tio é muito legal. Eu vou pegar um dinheiro com ele para me livrar desse problema, ou então para investir num negócio. Pode ser que o seu parente olhe para você com uma roupa nova um dia e fala, poxa, olha lá, o Rafael, dinheiro para me pagar ele não tem não, mas olha lá, tá com um sapato novo ali, você viu? Talvez foi um presente que você ganhou, né? Mas quem vai saber? Quando você vai explicar? Ou até o contrário, talvez seu parente realmente seja muito bom, muito mão aberta, mas você pode se sentir culpado por estar devendo. Nossa, eu estou devendo meu pai. Toda vez que eu vou na casa dele, eu tenho vergonha de olhar para ele. Então, vou parar de ir na casa do meu pai. Então, você começa a ficar escravo daquela coisa chata. E vou te dar 2 dados aqui. Primeiro, uma observação. Eu nunca vi ninguém virar milionário. Não conheci um milionário que me falou que ficou milionário por causa dos pontos do cartão de crédito. Não conheço ninguém. Talvez você conseguiu comprar uma passagem, conseguiu comprar alguma coisa ali, mas quem sabe, o offset ali, será que você gastou mais do que você deveria para ganhar esses pontos? Né, os rewards lá, tem gente que tem um negócio do Starbucks no celular, e aquilo ali, cara, é uma armadilha. Você vai tentando. Eu conheci uma pessoa que conseguiu o Golden Medallion lá do Starbucks. A menina falou que ela tomava tanto Starbucks que ela não aguentava mais, mas ela estava tão comprometida que ela continuou até o final. E agora um número. Esse número, assim, explodiu minha cabeça. A média de um pagamento de carro aqui nos Estados Unidos, hoje, é 720 alguma coisa. São mais de $700, que é o average car payment. É a média que você paga para ter um carro, um financiamento de carro. Tá? É um número, 700. 700 por mês dói? Dói um pouquinho, né? Mas dá para pagar. Agora, 40 mil, 60 mil, sei lá quanto vai custar o carro, aí já dói muito. Mas presta bem atenção. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é servo de quem empresta. Vamos dizer que você faz 20 anos, aí você está vivendo sua vida adulta. Você começa a ser um profissional que produz e que é ativo, né? A sua vida econômica ativa. Dos 20 aos 65 só. Tem muita gente que tem sorte de aposentar com 65, né? Eu acho que a idade para o homem é 67 no Social Security, né? 5. Tem gente que consegue aposentar com 65 e é ótimo. Então vamos imaginar, do dia que você ficou jovem, e jovens, presta atenção, Cauã, Sara, Julie, todo mundo, vamos dizer, você sai da escola, vai para a faculdade, aí você pega o seu associate, começa a trabalhar e fala assim, agora eu mereço, né, pô? Eu tenho 20 anos, eu estou ganhando meu dinheirinho, eu vou comprar meu carro. Ficar andando de carona com meu pai e com minha mãe, nada. Então você pega lá um carro assim mais de entrada, ali, novo na sua concessionária. Seu pagamento, vamos dizer que seja 700, que é o average, que é a média. Se você manter esse pagamento, que é muito comum a gente pegar, devolve um carro, dá entrada em outro, e assim vai, né? Você nunca termina de pagar o seu carro, porque quando você está chegando no final, já está velho, né? O pessoal pega outro. Se você fizer isso dos 20 aos 65, como eu disse, pagando $700 todo mês, se esse dinheiro estiver sendo aplicado num fundo, ele vai te dar, aos 65 anos, 7,3 milhões. 7,3 milhões. Você vai ter colocado em torno de 400 mil só na poupança, mais o seu crescimento ali, o ganho com os juros compostos,
pode te levar a 7 milhões e 300, eu acho que é 7 milhões e 300 mil. É muito próximo desse número. Então, quem que foi que, nesses 45 anos de trabalho, de vida profissional, que você encheu o bolso? O seu? Acho que não, né? Talvez da Toyota, do Ford, ou do Bank of America, sei lá, o banco que financiou para você. Mais uma vez, average car payment, todo mês, durante sua vida adulta, você colocar na sua poupança um fundo de investimento, bate 7 milhões, mais de 7 milhões. Já pensou na liberdade de receber seu salário e não ter que ter conta para pagar? Só sobrevivência e vai gastar o resto do seu dinheiro com o que você quiser. E para sair de dívidas, tem 2 métodos que são muito comuns de ser usados. Ou você vai nos juros mais altos primeiro e paga ele, depois paga juros mais baixos, que a matemática faz sentido, mas como finanças pessoais não é matemática, ela é comportamento, mais do que matemática, talvez 10% matemática, o resto comportamento. Então, quando você paga de uma maneira diferente, chama o método da bola de neve. Você pega a menor dívida, você paga o mínimo pagamento em tudo, pega a gordurinha que você tem, paga a dívida menor. Agora você tem uma gordura um pouquinho maior. Mês que vem, você paga um pouquinho mais. E assim você vai. Você vai aumentando essa gordura à medida que você vai pagando contas pequenas e vai pagando contas maiores. Quando você chegar naquela conta gigantesca, você tem muito poder ali para bater. E esse progresso vai te dando um ânimo e você vai pagando. E é muito mais fácil. É muito mais efetivo. Mais uma coisa aqui. Economize e invista. Como nós falamos, aqueles 20%. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não. Ele gasta tudo que ganha. A Bíblia chama de insensato quem gasta tudo que ganha. A gente tem que viver abaixo do que a gente recebe. Esse é um princípio bíblico. Não sou eu que estou falando, tá? É a Bíblia. Você tem que viver com menos do que você ganha. As pessoas sábias, elas poupam hoje para ter no futuro. Para você poder aposentar com dignidade, com conforto, sabe? Poder aproveitar a sua vida. A menos que você queira confiar no INSS ou no Social Security, o governo tem uma habilidade maravilhosa de gerenciar dinheiro, como a gente vê. E se quiser confiar nele, tudo bem, mas você tem a oportunidade hoje, mesmo que você não esteja nos seus 20, de construir alguma coisa para o seu futuro. Em inglês, o pessoal fala, você tem um rainy day, né? Você tem que save para um rainy day, um dia chuvoso. E eu garanto, em algum momento vai chover. O trabalho vai diminuir o ritmo, tem doença, coisas que a gente não pode garantir. E para esses dias que chove, a gente tem que estar preparado. E tem gente que pode falar assim, você tem que ser mais positivo, você vai ficar preparando só para o pior? Não, eu estou positivo. Um dia vai chover, eu te garanto. Quando um problema acontece e você está preparado, ele é um inconveniente. Quando um problema acontece e você não está preparado, ele pode ser uma tragédia. Um pneu que fura quando você não tem um centavo no bolso, ele é uma tragédia. Como você chega em casa? Quando você tem o dinheiro para pagar o borracheiro, beleza, vai me atrasar aqui, mas eu vou resolver. E outra coisa, nossa comunidade brasileira, a gente é muito de família, né? Todo mundo aqui quase tem uma família. Todo mundo quase casa, tem filhos e tudo isso. E a gente tem, às vezes, idosos que dependem da gente. Se você tem alguém que depende de você, aqui no Brasil, onde for, é muito importante que você tenha um seguro de vida. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Então é bom a gente estar preparado. Então, seu filho é pequeno, faz um seguro aí, 20, 25 anos, até ele estar ali estabilizado, conseguir ficar de pé sozinho. Planeja para isso. E tem 2 tipos de seguro que são muito comuns. Um tem benefício em vida, o outro ele chama Term Life. Ele é só assim, garante contra a sua morte, você morreu, ganha ali aquele dinheiro, sua família, o beneficiário, mais nada. Mas ele é muito mais barato que o Whole Life, que tem esse benefício em vida, e vale muito mais a pena. Whole Life é ótimo para fazer dinheiro para quem está vendendo. Se você vê alguma coisa dessa na internet, vai para o mais simples. Ele custa 10 vezes menos, e aí essa diferença você investe, e aí sim seu dinheiro vai render.
O último aqui. Deus ama quem doa com alegria. Cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Muito claro, né? Deus quer que a gente seja generoso. Deus quer que a gente compartilhe as bênçãos recebidas. Muitas vezes a gente recebe bênção e fica com aquilo tudo ali guardado pra gente, sabe? Acontece uma coisa boa na sua vida, você não compartilha, não fala. A gente tem que ser água parada da dengue, né? A gente tem que ser como um rio que flui, que traz bênção, que traz vida. E agora eu quero fazer com vocês, amigos, irmãos, um chamado para ação. Que quando a gente aplica todos esses passos, tira dízimo e oferta, planeja para o seu mês, faz orçamento, sai de dívida, salva para o futuro, seja generoso. Quando você está com isso tudo feito, você está no plano que Deus quer que você opere. E aí você tem a opção de fazer os seus recursos, o que você tem na mão, ser bênção, muito mais do que antes, se você não fizer o para casa. Quando o nosso dinheiro fica na mão do Toyota, da padaria brasileira lá, tudo em coxinha, Bank of America, nada contra, tá? Muito pelo contrário. Quando a gente tem controle do nosso dinheiro, a gente pode fazer ele ser muito mais bênção. A gente pode cuidar de amigo, de família, da nossa igreja. Talvez tenha uma pessoa aqui na igreja que você sabe que precisa de um auxílio financeiro, ou que não seja financeiro. Você vai lá comprar uma rosa para essa pessoa, uma flor para essa pessoa, mandar depois de uma doença. Viúvas, mães solteiras, doenças, tudo isso. A gente tem muito imigrante na nossa comunidade. E o imigrante geralmente chega aqui precisando de muita coisa, né? Precisando de um suporte. E a gente tem muita oportunidade de passar o amor de Deus adiante por meio do nosso tesouro, da maneira como a gente gerencia ele. E uma coisa, assim, não quero ser crítico, tá? Não me entendam mal, mas a gente tem um templo muito bonito, a arquitetura dessa igreja é muito bonita, eu acho. Lá fora é um campus bonito, tem muita árvore, mas a gente também tem muita necessidade de coisas que a gente tem que atender aqui na igreja. Sabe? Tem landscaping, talvez a gente poderia ter uma entrada ali um pouco maior, mais ampla, mais segura, ou um banheiro ali, sabe? Tem uma descarga que não está funcionando. Poxa, seria bom, né? O dia que você trouxer uma visita, não ter problema com a descarga ali no banheiro, ficar à vontade. O banco que a gente senta, que seja um banco confortável, que seja do tamanho certo, o nosso carpete, um carpete limpinho, novinho, as salas das crianças estejam do jeitinho que a professora precisa, com todos os recursos, e os pais fiquem à vontade, assim, meu filho pode rolar nesse chão aqui, ó, que não me incomoda. Sabe, eu sei que as coisas estão sendo bem cuidadas. O parquinho infantil lá atrás, eu fui lá algumas vezes, tem um buraco. E com muita boa vontade de muitos membros, né? O parquinho foi construído e tudo. Agora a gente tem muito mais coisas que a gente pode fazer. É isso que eu quero dizer, sabe? E eu convido todo mundo para tomar iniciativa nesses projetos. A gente tem que estar engajado nisso. Seja com pouco, com muito, com o que Deus te deu. A gente tem que estar engajado em gerenciar esses recursos, cuidar para como a gente usa na nossa casa, para a gente poder usar na vida dos nossos irmãos, na nossa comunidade, na nossa igreja, inclusive. Então, experimenta, tira o seu dízimo, tira a sua oferta, assim que o salário bater na conta, pega o aplicativo, a partir de semana que vem nós vamos ter aqui o aplicativo e o QR Code, se você tiver dúvida. A gente não usa mais tanto dinheiro cash, né? Então, eu pelo menos quando chega lá, bate na minha conta, eu tenho um aplicativozinho e faço lá, porque é muito melhor do que ir no banco, tirar dinheiro. Faz isso, coloca um automático para os seus savings e você tem uma porcentagem que você quer dar de ofertas, como eu disse mais cedo, é muito importante. Se você não sabe como começar, coloca 1% da sua renda, 0,5% que seja, e vai crescendo. Chega a 3%. Tem gente que faz um pacto de amor e coloca 10% dízimo, 10% oferta. Seu coração diz para fazer isso, faça, ótimo. Mas fica à vontade, é entre você e Deus. E essa previsibilidade nas ofertas, especialmente, ajudam a igreja a poder se planejar. Quando a igreja sabe quanto que entra em média, ela pode assumir compromissos ou fazer planos. Se um dia entra 10 mil, outro dia entra $10, não tem muito que você pode planejar, né? Tá ali, vamos ver o que a gente pode fazer com o que tem aqui hoje.
E seja generoso. Ser generoso te faz muito mais feliz do que gastar com você mesmo. Eu tenho certeza que muitos de vocês preferem dar presente do que receber presente. É muito mais legal você dar um presente e ver que a pessoa gostou, que é exatamente o que ela procurava, do que você receber alguma coisa. Então, vamos exercitar a generosidade. Não tem nada de errado em aproveitar o dinheiro, sabe? Tem o seu carro confortável, tem uma casa boa, gostosa, bem mobiliada. Essa é uma parte, né? São coisas que Deus coloca nas suas mãos. Para você receber as pessoas bem na sua casa, você tem que ter um espaço confortável. Mas usa com sabedoria. Usa para ser bênção. Eu tenho um tio que, inclusive, nem é adventista nem nada, sabe? Mas respeito muito como cristão, admiro muito. E eles falam na casa dele, isso daí é para evangelizar? Isso daí vai servir para evangelizar? Sabe? Tem um propósito. O dinheiro que ele gasta, o tempo que ele gasta, tem um propósito. E eu admiro muito isso. Então, para a gente fechar, quando Paulo estava na prisão, ele escreveu uma carta para os filipenses. Se você for em Filipenses 4, 16 a 17, mais uma vez, e na tela aqui também, Filipenses 4, 16 ao 17, 18, Paulo preso em Tessalônica, e ele diz: em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio, e vocês me enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Presta atenção. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e foi mais do que o necessário. Então, Paulo está falando aqui, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Que conta que era essa? Será que ele estava falando do Bank of Jerusalem lá da época? Será que era o Wells, Cidade de Davi lá? Não existia, né? Banco, igual a gente usa hoje. Então, essa conta que ele está falando é a nossa conta no céu. A gente tem uma conta no céu, que está sendo analisada o tempo todo. E não que a graça te salva, né? Mas uma graça sozinha, né? Ela é fraca. Será que ela é verdadeira? Quando você ama alguém, você faz atos de amor. É a mesma coisa. Você ama a Deus, você não consegue ficar calado. Você age. Então, Paulo está muito satisfeito com os filipenses, ele agradece eles e fala, eu quero dar nota aqui que vocês me ajudaram, porque eu quero que isso seja colocado lá no céu, que o seu anjo escreva lá, olha, esses caras me ajudaram quando eu precisei. Não precisava ser dinheiro, era um copo d'água, era roupa, acho que na sequência aí você pode ver, eles mandaram roupas, tudo que ele precisou. E aí eu te pergunto, e eu me pergunto isso, tá? Como que está a sua conta no céu? Como que está a minha conta no céu? Eu paro para pensar assim, e eu fico pensando, será que tem aquela palavra bonita assim que todo mundo gosta de ver lá? Saldo disponível para saque, no verde, com um monte de número. Ou será que está vermelho? Overdraft. Né? Cheque especial. Eu, sinceramente, eu só quero estar no céu. Eu não quero saber se vou sentar no primeiro banco ou no último. Né? Mas, será que eu estou fazendo um trabalho muito meia boca e contando assim com o Bolsa Família do céu, com o welfare do céu, para poder entrar lá? Ou será que eu estou sonhando grande, sabe? Tem gente que sonha grande, como os planos de Deus para a gente. E eu pensei nisso, e eu falei, eu quero escutar, sabe? Jesus olhar para mim, o meu anjo vir e falar, muito bom, servo bom e fiel. Você foste fiel. E fez um bom trabalho. Eu quero escutar isso. Eu acredito que todos vocês estão aqui hoje porque vocês também querem escutar isso. Muitos de nós mandam dinheiro para o Brasil, às vezes para construir uma coisa lá, arrecada material, constrói. Esse planejamento é muito importante, é legal. E, assim, colocando uma maneira figurada, quanto material você já mandou lá para o céu, sabe? Hoje, o que você fez para acumular lá o seu tesouro, para sua obra, para construir sua casinha lá no céu? Vou lembrar que não é o dinheiro ou o valor que importa. É a sua generosidade, é a maneira como você age não só com o seu dinheiro, tá? Dinheiro não é a coisa mais importante na Bíblia, mas é uma área importante na nossa vida. É uma coisa muito próxima ao nosso coração.
E onde a gente coloca o nosso dinheiro mostra onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Às vezes eu faço fora do meu trabalho, no meu tempo livre, uma consultoria para pessoas que querem arrumar a vida financeira, né? Finanças pessoais. Às vezes eu pego um extrato bancário e eu consigo falar muita coisa da vida dessa pessoa, sem conhecê-la. Porque ali você vê, se você colocar o meu extrato e da Giovana, você vai ver comida. Comida, comida, comida. A gente, né, é o ladrão do nosso budget. É, filha. Cadê o pai dessa criança? Dessa menina? Então, onde está o seu tesouro, sabe? Onde que a gente está colocando o nosso interesse, o nosso tempo, do que a gente fala, quando as pessoas vêm por perto da gente, o que elas levam embora? Vamos pensar nisso. 1 Pedro diz: e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Que a gente possa viver aqui na terra, irmãos, com um gostinho do que é o céu, sabe? Começar a ter uma amostra grátis do céu. Poder adaptar a nossa realidade que a gente tem hoje, mas vivendo como Deus quer que a gente viva, como Cristo quer que a gente viva. Para a gente alcançar esse tesouro maior, que é abraçar a Cristo, receber a nossa coroa, ser bênção na vida dos outros e usar o que passa nas nossas mãos, o que a gente tem controle, para abençoar os outros e para bancar a obra de Deus, para fazer o amor dele chegar a outras pessoas. Que a gente possa hoje usar o nosso corpo, o nosso tempo, nossos dons e o nosso tesouro financeiro para construir recompensas que não estão aqui na terra, que estão no céu, e acelerar essa vinda de Cristo. Receber essa coroa que nunca perde o seu brilho quando o grande pastor aparecer. Vou chamar... Vai ter uma música agora? E depois a gente pode fazer uma oração para fechar. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguimos, aonde
não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cantem comigo. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é o meu tesouro até morrer. Amém. Amém, obrigado. Música bonita, né? Muito bonito. Bom, nada que a gente viva aqui, a maioria de nós saímos do Brasil e vivemos uma vida muito mais relacionada ao que temos, aos recursos, mas como a música diz, né? O nosso tesouro celeste é muito mais incrível, nada vai comparar. Vamos orar para Deus abençoar o nosso resto de sábado e nossa semana. Deus querido, nosso Pai que está no céu, Senhor, Tu és Senhor de tudo, criaste tudo, tudo que a gente tem vem das Suas mãos. E a gente é muito pequeno, Deus. A gente não sabe nem administrar o pouco que o Senhor coloca nas nossas mãos. E muitas vezes a gente quer mais. Mas Deus ensina a gente com os Seus princípios bíblicos. Coloca no nosso coração a vontade de Te obedecer, a vontade de usar bem os nossos dons, usar o nosso corpo, cuidar dele, usar o nosso tempo com sabedoria e os nossos recursos financeiros também, para a gente poder avançar a Sua obra, para falar do Seu amor para outras pessoas, seja na nossa família, na nossa comunidade, ao redor do mundo. Esteja sempre conosco, Deus. Nos dê sabedoria, nos proteja, nos dê um bom restante de sábado e que a gente possa aplicar Seus ensinamentos e sentir o Seu amor durante essa semana. Em nome de Jesus, amém.